Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Pensamentos, Pitacos e Poesia. Na data de hoje, eu recebo o deputado federal Zé Vitor. Ele é deputado federal pelo estado de Minas Gerais e é filiado ao Partido Liberal, que é o PL. Portanto, ele é oposição ao governo federal. Seja muito bem-vindo. Eu adorei a sua camiseta, ia dizer isso logo mais, um pouco antes da gravação, mas muito legal, né? Legal, essa camiseta, né? de Minas Gerais, tá? Eu adoro Minas Gerais, adoro Belo Horizonte. Eu conheço pouco. Aliás, conheço Uberaba, que eu fui uma vez para ministrar uma palestra, mas conheço Belo Horizonte, já tive em Inhotim, já tive em Ouro Preto, aquela parte mais turística de Minas, eu conheço. Zé, você está no segundo mandato, então você já foi situação e você agora é oposição. É isso. O que mudou de um para o outro? Pô, obrigado. Companhia boa aí. Espero que a gente bata um bom papo. É pensamento. Até decorei. Pitaco e poesia. Isso. E vai ter que ser um pouco de política hoje também, né? Exato. Pelo menos Mas dentro de pensamentos é e verdade. pitacos, Muito bem. você tem que ter, Isso. tem que ter política. É verdade. A camiseta é uma das que serve ainda, na verdade. Né? Então, sou de Araguari, bem próximo de Uberaba, né? Na região do Triângulo ali. E é isso, segundo mandato. É um mandato diferente, tem duas coisas diferentes, assim, que tentar falar de uma maneira bem informal. Primeiro, é um novo método, são pensamentos diferentes, mas uma coisa que pouca gente percebe é um mandato que não tem teto de gastos. Isso muda completamente a dinâmica dentro de Brasília e do Brasil. Por quê? Há um novo limite de gasto, que não é o teto de gasto, agora é o arcabouço fiscal, e isso muda a dinâmica, porque isso dá mais, de certa maneira, liberdade para gastos, mas também impôs ao governo algumas regras que ele precisa crescer. Ele só pode gastar se ele crescer. Crescer, ou a gente cresce a arrecadação, né? Ou a gente cresce e gera receita, ou aumenta imposto. A outra possibilidade seria diminuir gastos, mas pela dinâmica, né, e pelo perfil do governo, não é uma prática. Não é uma crítica, um comentário que estou dizendo aqui. Fique à vontade para criticar. Embora seja uma crítica da minha parte, é uma constatação que, de fato, é um modelo de gestão que hoje administra o país. Então é difícil um comparativo, porque os limites são diferentes e isso muda completamente a dinâmica, muda a relação com o Congresso, muda a relação com o país, muda o dia a dia do governo, mas acho que é uma oportunidade também de conviver na diferença. Eu tenho muito essa facilidade, felizmente. Que bom. Destinar emendas é uma qualidade que um deputado federal tem que ter. Tem que saber destinar as emendas, lutar por isso, brigar por isso. Você sente uma maior dificuldade nesse momento por ser da oposição ou não porque elas são de imposição, são obrigatórias? Como funciona? É importante dizer, Sam, que nós temos aquelas emendas impositivas que o governo tem a obrigação de pagar, de honrar, que são destinadas pelos deputados e senadores, e também existe aquelas não impositivas, que vez ou outra a gente chama de recurso extra. Então, as impositivas, esse é outro fator. Eu não tenho número exato, até preciso pesquisar, mas quando entrei em 2019, no primeiro mandato, a gente tinha algo próximo, salvo engano, de 18 milhões de emendas, cada deputado. Esse número agora foi para próximo de 35, 36 milhões. O dobro. Isso das emendas impositivas. Aquela que, independente da minha posição partidária, da minha relação com o governo, esse governo vai ter que pagar. Eu sou um defensor de emendas porque ela garante que o deputado tem uma proximidade com a base. E eu acredito, de fato, que a gente tem um retrato melhor da realidade do que um presidente, do que um ministro, que não tem condição de conhecer Araguari, nem a nossa vizinha Cascalho Rico, nem Patos de Minas, nem Uberlândia, tão bem quanto eu conheço. E outro ponto é a independência que a gente tem de pensar. E eu acho que pela primeira vez a gente tem, ou depois de muito tempo, a gente tem, e se é que houve um tempo, que o Congresso tem uma liberdade um pouco maior. A gente é muito pressionado nas bases. Cadê o recurso? Precisa de recurso. E às vezes chega no município e a própria liderança política que nos acompanha, nos apoia, elas divulgam primeiro as emendas que a gente fez, leva, ou consegue, conquista, do que os outros todos feitos que a gente tem, a luta que a gente trava aqui, o voto que a gente tem. Geralmente é assim. Então,
a emenda tem um peso para aqueles deputados mais municipalistas. Mas como a gente tem hoje um limite maior que depende só de mim, nós temos um pouco mais de liberdade para pensar e para votar. Por isso eu acho que a gente não pode demonizar as emendas. Agora, os recursos extras que dependem de uma relação com o Ministério, esse sim, existe uma relação de apoio, dependendo daquilo que como é que você conduz ali. Então, pensando nisso, esses recursos extras, direto do Ministério, continua a mesma regra. De fato, um jogo, um acordo político que é feito para governar, mas as emendas impositivas maiores nos deu liberdade de pensar e de mobilizar. Então, é um momento interessante. Então, a emenda impositiva permite que o parlamentar vote segundo a sua convicção. Ou segundo as diretrizes do seu próprio partido. E aí, se fossem só as outras, quer dizer, para você ter recurso, teria que votar com o governo, e isso seria muito ruim, né? Porque ficaria totalmente independente. Um dado interessante. Salvo engano, nós tivemos 149 assinaturas para o pedido de impeachment do presidente Você assinou? Lula. Assinei. O recorde até então de um pedido de impeachment, a gente já tem mais de 10 pedidos de impeachment contra o Lula, teve vários contra o Bolsonaro, natural da política. Mas 149 assinaturas no pedido de impeachment do Lula é um recorde. O maior tinha sido da Dilma, de 124. Isso é um alerta. Ainda está longe de ter um número suficiente para indicar que pode haver o impeachment. Se precisa de mais de 308 parlamentares. Para você ter mas qualificado. Está longe. Acontece que... Mas é um sinal. De fato, existe uma oposição mobilizada. Foi uma fala extremamente infeliz, inadequada, a meu ver. Claro. Que amparada na Constituição, que seria justificado, né? Juridicamente está posto. Eu acho. Porque juridicamente você lê lá, configura crime. Claro, né? O julgamento é político, na verdade. O impeachment, né? Claro. Você precisa de uma motivação. A motivação real, ela existe. Mas como o julgamento é político, e eu acho que só existe condição de ter impeachment se houver uma questão econômica por trás de tudo isso. Tem que ter um amparo popular, um cidadão precisa apoiar, as famílias precisam apoiar. E ela só percebe a política quando a conta de energia fica muito mais cara, o alimento sobe, que ele não consegue pagar o remédio da família, que já é a realidade de muita gente. Mas isso precisa ter um sentimento generalizado para ter um apoio popular e motivar, então, um pedido desse. É um assunto complexo, mas nós temos hoje liberdade de expressar, como a assinatura do impeachment dessa e outras tantas questões que diariamente a gente está debatendo ali, né? Tem gente que insiste assim numa discussão de pautas identitárias, de valores, enfim, cada um dá um nome para isso. Ela toma boa parte do tempo do debate, mas por trás de tudo isso tem uma questão econômica, tem questões estruturantes que tomam muito do nosso tempo também. Então a gente fica se dividindo ali, mas a gente tem tido liberdade, uma maior liberdade neste mandato, a meu ver, do que no mandato passado. Os partidos menos pressões e condições de oferecer algo em troca, porque a gente já tem uma certa liberdade partindo desse ponto das emendas impositivas. Então, acho que está bem desenhado e caminhando mesmo para 2 ou 3 grupos muito fortes dentro da casa, né? Eu acho. Quais são os grupos? O próprio PL com alguns aliados, né? Aí eu coloco do outro lado a esquerda com o PT, com PCdoB, PV, o pessoal que também acaba votando junto, e um grupo de centro que está sendo pressionado pelos eleitores, né, para poder tomar um lado. E aí você percebe que um pedido de impeachment que não deve prosperar, mas que teve deputados de outros partidos que se sentiram pressionados. Você percebia na última hora gente pedindo para assinar o pedido, porque a mobilização popular valeu e ele então tomou um lado, falou, vou assinar. Então acho que a gente vai ter mesmo uma direita bem definida, uma esquerda definida, um centro ainda forte, mas que com uma tendência à direita, mas que vai se diluindo, mas que ainda tem a sua força. Então, obviamente, direita, centro e esquerda, praticamente ali 1/3 para cada da casa, né? Então é um jogo interessante. Você acha que você não era deputado no primeiro e no segundo mandatos do Lula? Você acha que o Lula de 2023, 2024 é um governante menos hábil do que era 20 anos antes?
é o que a gente ouve, né? Então, a minha experiência era como cidadão. E dos colegas que viveram aquele momento, tem duas falas. Primeiro, uma fala que defende o Lula e diz o seguinte, que até ouvi de um ministro ontem, falou, trabalhar com o Lula dessa vez, palavras dele inclusive, está muito mais gostoso, porque, segundo ele tem um compromisso de acertar maior sem pensar no futuro. Não há um projeto de poder pessoal. Ele encerraria esse mandato e quer, ou no máximo mais um, e quer ter de fato a sua biografia refeita, ou bem escrita, enfim. E o outro lado fala, ó, ele tem tido dificuldade. Ele tinha um poder muito maior naquela época, uma capacidade de articulação, inclusive um vigor físico e talvez mental, e dessa vez ele não tem conseguido ser o mesmo. O pique é diferente, né? O Congresso se empoderou muito. Enfim, eu acho que as armas hoje não estão só na mão do Poder Executivo. Tem uma relação ali e ele tem tido um pouco de dificuldade de relacionar com isso. O Congresso... Que é o que eu vejo, viu? Eu acredito que ele não é mais o mesmo. Ele não tem mais a mesma dinâmica do que tem. Né? Perfeito. O Congresso se empoderou muito, mas também se empoderou muito o Supremo Tribunal Federal, sim, que tem, vira e mexe, uma rusga com o Congresso. Então, pauta uma emenda no Senado, proposta de emenda que quer limitar a decisão monocrática, a conversa de mandato para ministro, fora pedidos de impeachment, esses nunca prosperaram. Qual é a sua visão sobre essa ampliação da importância ou do escopo do Poder Judiciário? Então, de fato, eu acho que há um excesso, há um exagero. Primeiro na visibilidade, eu tenho comigo, sabe? Eu posso estar errado, frequentemente a gente erra, mas eu tenho comigo que há uma visibilidade, uma exposição exagerada de alguém que tem que ser imparcial, tem que ser discreto. E esse momento acaba dando muito holofote, e quem se expõe muito, ele acaba sujeito a manifestações. E acho que do ser humano, ele acaba, a partir dessas manifestações, tomando lado. É difícil isso, né? Ninguém quer que eles vivam que nenhum juiz, enfim, nenhum desembargador ou ministro viva num mundo separado. Ele tem que, inclusive, ter a sensibilidade de viver o mundo real que a gente vive. Mas eu vejo muito direcionado, na minha opinião, e por isso que é preciso encontrar caminhos como o fim das decisões monocráticas, enfim, o mandato pode ser uma alternativa, até que surja uma ideia melhor, é uma ideia que eu acho possível e necessária de ser implantada, né? Também acho. Talvez um critério para a seleção. Acho que a gente vai ter que achar um caminho para que não seja tão partidarizado. Não pode ser o ministro do Bolsonaro, o ministro do Lula, o ministro do Temer, do Fernando Henrique. Eu acho que ministro, aquela caneta é muito poderosa, né? Então, ela tem que ser, de fato, sem demagogia, um ministro que esteja disposto a seguir a Constituição, a trabalhar pelo Brasil, independente de onde veio a sua indicação. E é muito claro isso, né? Ali realmente dá para você já ter uma noção de qual vai ser o resultado, né? Você já antecipa. Antecipa. Então eu vejo que a gente precisa encontrar um caminho. Muito do que aconteceu agora no domingo, no domingo confesso que eu me esqueci que dia que foi. Domingo, 25 de fevereiro. 25 de fevereiro. Muita gente estava ali pelo Bolsonaro, sim. Muita gente estava por estar insatisfeito com o Lula, sim. Mas muitos estavam também para promover uma reflexão em cima das atitudes, sobretudo do judiciário. Falou, gente, a gente precisa parar para pensar um pouco que isso está mexendo com a vida do Brasil. Então, inclusive, é um dos principais motivos que me levou lá. Falou, é um momento de reflexão, independente de partido, independente de Bolsonaro, de inegibilidade, independente de tudo isso, a gente precisa parar um pouco, que as coisas estão fugindo do rumo. É isso. Eu disse que eu sou a favor do mandato, porque se você imaginar que o sujeito entra com 40 e sai com 75, isso. São 35 anos no poder. Isso não faz bem a ninguém. É verdade. Há uma crônica de Machado de Assis, sei que você gosta de crônica, que é o alferes matou o homem. O sujeito
ele se olhava no espelho com o uniforme e depois ele não se reconhecia a 100. Olha só. Então, 35 anos, o sujeito tem 40. Com 35, quer dizer, vamos supor, ele começou a trabalhar com 20 anos. Isso. Então ele trabalhou 20 e agora ele vai trabalhar 35 como ministro supremo. Então o tempo dele de ministro supremo é quase o dobro do tempo dele trabalhando como qualquer outra coisa. Exatamente. De maneira que ele só se enxerga ministro supremo. E há uma máxima de Montesquieu que é: quem tem o poder tende a abusar dele. E, portanto, a separação de poderes é fundamental por isso, mas a limitação dos poderes também é fundamental por isso. Se eu fico 35 anos, 30 anos, 25 anos, 20 anos, a ideia, quer dizer, sem ter que ter o teste do público, porque um político, um deputado, a cada 4 anos tem que ir lá e falar, ó, vote em mim de novo. É isso, passa por uma reavaliação. Uma reavaliação. Nesse caso não há reavaliação. Mas realmente me parece que... Tem uma proposta que está acontecendo agora, que eu também sou favorável. Os mandatos de 4 anos, eles não se adequam muito à realidade, porque a gente tem uma burocracia no serviço público, 4 anos é pouco, 5 anos de fato seria o ideal, na minha opinião. Eu estou convencido, sabe, que a gente precisa pôr fim à reeleição, principalmente do executivo. Não é saudável isso. Talvez numa discussão dessa caiba os mandatos dos ministros. Claro que os que estão lá, talvez valha a regra de que entraram, né? E dali para frente a gente começa então a definir um outro. É até um caminho para a gente pensar e achar aí nessa reformulação de mandatos que também seja repensado o mandato. Pensando em Brasil, o fim da reeleição é uma conquista, um mandato de 5 anos. E pensando em Brasil, a ideia de um mandato para ministro, que seja de 8 anos, o tempo de um senador, isso. É fundamental para que haja uma oxigenação do próprio Poder Judiciário, enfim, e para que o ministro se policie quanto aos seus comportamentos, né? Bom, você esteve nos atos do dia 25 de fevereiro, um movimento que foi um movimento de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por que você foi? Além do fato de você ser do PL, claro. O fato de ser do PL acaba sendo natural uma participação, mas eu fui com esse intuito. Né? O 25 de fevereiro, a meu ver, embora muita gente estivesse lá pelo presidente Bolsonaro, em defesa do presidente Bolsonaro, eu estive lá como de fato, como um gesto buscando essa reflexão. Foi inclusive o que eu tentei repetir nas redes sociais, nas entrevistas que dei. A gente precisa parar para pensar no modelo de justiça que nós temos, ou nas atitudes, pelo menos, não no modelo, nas atitudes que a justiça, que alguns membros do judiciário têm tomado, e nessa parcialidade. Eu, particularmente, não tenho dúvida de que existe um direcionamento mesmo, um processo direcionado não só para um partido, mas para um grupo que defende uma ideologia. Eu acho que parte da direita do país está sendo, de fato, perseguida. E aí não tem outro caminho a não ser parar para pensar isso, porque eu acho que foi, inclusive, um dos objetivos dos organizadores do evento, fazer essa reflexão a nível mundial. A democracia do Brasil corre um risco. E é muito, imagino, gostoso para quem está do outro lado ver o seu opositor sendo perseguido, porque enxerga ele como inimigo. Mas não é saudável para o Brasil você não ter uma democracia que te permite pensar diferente, agir diferente, por mais absurdo que seja, né, a sua ideia. A democracia tem espaço para isso, né, para que os absurdos também, pelo menos, se manifestem. Eu acredito que essa liberdade precisa ser preservada. E a gente vai amadurecendo a democracia, amadurecendo a convivência, e a gente então vai encontrando caminhos de amadurecer também os posicionamentos, né? Tem coisa que eu acreditava no passado que hoje eu não acredito. Foi a minha experiência de vida, a troca de experiência, compartilhar a experiência que formou uma visão hoje que eu acho melhor do que a que eu tinha lá atrás. Mas é só mesmo o convívio, o diário e a liberdade de expressar, de buscar conhecimento é que vai nos aprimorando. E eu acho que foi um gesto claro. Acho que boa parte do país está preocupada. Inclusive, isso é uma pesquisa agora
da repercussão do dia 25 de fevereiro, muito interessante. Assim, o Brasil viu aquilo ali, boa parte entendeu o recado, boa parte entendeu que o movimento de direita do Brasil saiu mais forte do que chegou no dia 25 de fevereiro. Não muda nada para muitos a percepção de Bolsonaro ou Lula. Isso não mexe tanto a ponto de haver uma mudança completa. A questão eleitoral não é isso, mas abriu os olhos de muita gente para tudo isso que está acontecendo no Brasil. É inevitável. Se 1 milhão, se mais de 1 milhão, se menos de 1 milhão, o movimento tomou conta e alcançou muito mais do que 1 milhão. Alcançou o Brasil todo e boa parte do mundo, que parou por um instante e falou, opa, tem alguma coisa acontecendo. É isso. Né? É muito impressionante que alguém fora do poder tenha condições de reunir 700, 750, 600, sei lá, tanta gente numa passeata, não numa passeata, na verdade, numa mobilização, um movimento em sua defesa. É verdade. Em sua defesa. Eu lia quando o Lula foi eleito na Paulista, 58 mil pessoas. É isso. É brutal a distinção do apelo popular. E as que muitas outras, né? A maioria que não conseguiu ir, né? Que na verdade não tinha condições de tempo ou condições de se deslocar até lá. Que se pudesse, esse número seria muito maior. Né? Então, certamente. É impressionante, você bem disse, um político sem mandato reunir pessoas que voluntariamente se dirigiram para lá para dar um recado, né? Muito forte isso. Tem um peso simbólico e político histórico muito grande. Né? Na sua visão, o Brasil estaria melhor hoje se o Bolsonaro tivesse vencido a eleição? Eu acredito e vou dizer porque nós teríamos... eu gostava muito do time do Bolsonaro. Acho que era um time que tinha um propósito mais coeso. Para mim, a grande vitória do Bolsonaro foi ter dado menos espaço para os partidos políticos. E isso tem uma vantagem muito grande. Você pensar que o início do Bolsonaro, é claro que no final, partidos e grupos políticos ocuparam parte do governo, mas naqueles cargos que são políticos, Casa Civil, na Secretaria de Governo, mas o Ministério da Infraestrutura, o Ministério da Agricultura, o próprio, enfim, Ministério, que seja, na época, Economia, de fato, pessoas preparadas. Houve exceções? Houve, tanto que houveram mudanças e enfim, vai mudando. Mas era um grupo coeso, tecnicamente e politicamente bom, na minha opinião, mais responsável economicamente, então eu vejo que a gente teria um crescimento mais sustentável. Me preocupa muito o futuro, sabe? O método de gestão do atual governo, ele é um método que vai para o all-in mesmo, aposta tudo, fala assim, vamos crescer, vamos estimular o crescimento e é esse crescimento que vai nos sustentar lá na frente. Mas isso, historicamente, em nenhum lugar se sustentou. Né? Isso não se justifica, mas é uma alternativa. Você pensar que na transição, ainda no governo Bolsonaro, foi aprovada a PEC da transição para que o governo tivesse autorização para gastar um pouco mais. Já dava o tom de como seria o governo. Então esse desarranjo econômico me preocupa muito, que a gente não consegue sentir ainda. Então, com o Bolsonaro eu vejo que a gente teria condição maior. Então, a coragem do Bolsonaro de enfrentar o sistema, e não que eu seja um bolsonarista, independente de quem é de direita ou de esquerda, ele teve essa coragem, precisa reconhecer, de enfrentar o sistema. Mas foi essa mesma, talvez, o ímpeto que possa ter prejudicado em alguns momentos, mas ele tinha um governo mais ajustado que o governo atual. Isso é claro. Tem 1 ano e pouco já de governo, não vi uma grande transformação acontecendo no país. Então, eu vejo que a gente estava num caminho mais próspero. Bom, saindo de governo federal e pensando em eleições municipais. Esse ano a gente tem eleições municipais que agitam o Brasil, eu imagino, como agitam a vida de um deputado federal, porque é muita gente com interesse. Agora, mais do que nunca, como emenda pode fazer diferença, tal. Isso. Qual é a sua expectativa para as eleições municipais? A gente conversava muito sobre isso ali pela manhã, na Câmara. O sentimento das pessoas é um sentimento... Os candidatos fugindo de partidos
PT e PL, para não se expor, É mesmo? mas claramente querendo um apoio da centro-direita. Todo mundo é um exagero da minha parte, boa parte dos municípios que a gente convive querem estar próximos do PL, do movimento de direita, centro-direita, mas querem evitar, até pelo período curto de eleição, que são 45 dias de campanha, de evitar um desgaste eleitoral, mas que o movimento de centro-direita será vencedor nessa eleição agora. Isso é muito claro, assim, isso vai acontecer nos municípios e pode ser esse o motor da eleição de 2026. Então, na sua opinião, nas eleições municipais vai ficar claro um apoio majoritário da população para candidatos de centro-direita e direita. Eu acredito. Você vai perceber uma coisa, muito pelo Tarcísio, inclusive, o Republicanos é um partido que cresce agora, porque ele tem essa imagem, embora parte esteja no governo, mas a figura Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ela é emblemática. Então, muita gente procurando Republicanos, vai haver um grande número, um crescimento de candidatos pelo Republicanos, outros pelo PSD, que embora, na minha opinião, não tenha se comportado bem na CPI, uma parte desse PSD faça parte do governo Lula. Mas nós temos, por exemplo, em São Paulo, boa parte PSD, que inclusive o Kassab, secretário do Tarcísio, tem feito um trabalho muito grande, e muita gente que está migrando para o PSD, que já foi pessoas que eram do PSDB e estão indo para o PSD, são claramente pessoas de direita. Então, estou indo para o Republicano, o candidato está indo para o PSD, numa tentativa de ficar no centro, mas com o pensamento de direita. Estão evitando a briga, porque não estão querendo briga, mas claramente buscando um partido de centro mais alinhado à direita para se colocar. Esse movimento vai acontecer. Depois da eleição a gente vai sentar aqui, vai fazer uma análise, vai perceber, houve uma mudança. Vamos ver, vamos ver. Falando em eleição municipal, e aí, claro, não é seu estado, mas é a cidade mais importante do país, você tem uma reprodução dessa polarização em São Paulo. Tudo bem que o prefeito, o Ricardo Nunes, não é um bolsonarista, pelo menos não é um bolsonarista raiz. Não é um bolsonarista, ponto. Mas ele precisa do apoio do Bolsonaro, tanto é que ele esteve nas manifestações do dia 25. Do outro lado, você tem o Guilherme Boulos, que é um esquerda raiz, diferente do Nunes e tal. Boulos é PSOL e o Lula costurou o apoio da Marta Suplicy, entrando no PT para ser candidata a vice. O que você acha que dá em São Paulo e como é que você vê essa briga lá? Eu acho que vai dar Ricardo Nunes. E não é uma questão paixão partidária, não é nada disso. Pela lógica, você percebe que, inclusive, o Boulos, por esses tempos agora, ele mergulhou, sumiu. Ele está em algum canto fugindo de questões como o impacto da fala do presidente Lula sobre a questão do Holocausto. Colocações como essa mexem principalmente com a classe média, gente que às vezes até não queria votar no Nunes por não quero saber de Bolsonaro, mas quando olha para o outro lado, a figura do Boulos é realmente esticar a corda muito para o outro canto. E aí eu percebo que posicionamentos como esse do Lula, do próprio Boulos, a história dele, deve ter um peso. Não é uma eleição simples, fácil, mas um somatório de fatores vai levar São Paulo para uma reeleição do Nunes, eu acredito. Até porque se reeleger é mais fácil do que se eleger, né? É verdade. Eu achei um pouco mais fácil. Da primeira para a segunda, quando você já expõe ideias, você já tem um time, de fato é um pouco mais fácil, né? Mas São Paulo retrata ou reproduz o Brasil. Certamente não, eu ia dizer que certamente o Bolsonaro não será candidato. Mas hoje eu pensava o seguinte, se você pega, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, ele virou ministro supremo porque a Dilma sofreu um impeachment e o ministro Teori Zavascki morreu de acidente de avião.
qual é a chance de você ter dois fatores tão imprevisíveis ocorrendo na sequência para um sujeito virar ministro? Quer dizer, as coisas acontecem. Então eu estou dizendo que o Bolsonaro certamente não é candidato, mas sei lá, vai que aprovam uma anistia aí, passa uma lei e ele é candidato em 2026. Não sei. Tudo é possível no Brasil. O Lula é o presidente, quer dizer, era impensável e tal. Mas, muito provavelmente, o Bolsonaro não será candidato em 2026. Na sua opinião, não sendo ele candidato, quem deveria ser? Quem deveria ser, na minha opinião, é o Tarcísio. Agora, eu enxergo que essa eleição está a um passo. Eu sou mineiro, eu gosto do Zema, acho até que ele pode compor uma chapa, e ele não é uma pessoa vaidosa ao ponto de não querer topar ser um vice. Eu estou sentindo que o perfil do Caiado, pela capacidade de mobilização e liderança, deve ser o candidato de direita. De direita. Eu estou com isso, está na minha cabeça, Samir, isso. Eu, particularmente, eu não tenho nada contra o Caiado, nada. Mas pela minha relação, confiança no trabalho do Zema, acho que o Zema seria um grande presidente. A sua capacidade, primeiro a sua humildade e capacidade de ouvir. O Zema é um cara que tem essa característica. Segundo, a coragem de tomar decisões. Ele tomou algumas decisões impopulares em Minas, que hoje custam um pouco da sua imagem, mas ele tomou decisão que precisou ser tomada. Em alguns momentos ficou difícil para os servidores estaduais, inclusive minha mãe é professora na rede estadual, minha irmã na rede estadual, então impacta os policiais, em alguns momentos sentiram, e ele teve a coragem de tomar a decisão, não fez loucuras com dinheiro, soube conduzir bem, ele seria um grande nome, mas eu vejo que o Caiado hoje me parece mais mobilizado e com a capacidade de reunir as condições, as forças com um projeto em torno do seu nome. Agora, o Tarcísio seria, para mim, o grande nome. O Tarcísio e a Tereza Cristina são os dois nomes que mais gostei de conhecer e tive o prazer de conviver. São, para mim, referências de político. Eles reúnem muitas características que eu vejo que são indispensáveis. Um conhecimento técnico, que eu acho que é natural, mas também uma capacidade de articulação política muito grande. Então, são boas referências para mim. Eles têm uma capacidade também, que eu considero um ponto positivo, de ouvir e de conjuntamente tomar decisões, e mais do que isso, de transformar ideia em resultado. Todos eles, esses dois, né, durante esses anos todos, tinham uma ideia, conseguia transformar isso em realidade. E olha, pegando o Tarcísio como exemplo, o orçamento dele para cuidar das rodovias do Brasil era de aproximadamente 6,5 bilhões. O orçamento do atual ministro é próximo na casa de 24 bi. Então, imagina, quase 4 vezes mais o orçamento atual da época do Tarcísio. E mesmo assim... Você não vê. Não vê. Você conseguiu implantar uma ideia, um método que deu resultado. Se fosse o Tarcísio agora, a gente teria um novo tempo. Mas não é. Então, Tarcísio para mim é o melhor nome, o mais competitivo, mas que percebo que ele em São Paulo ainda deve ir para a reeleição. Porque é um grande cabo eleitoral em São Paulo, né? É um grande cabo eleitoral em São Paulo. Ele, se as coisas continuarem como estão, a chance dele se reeleger é gigantesca. Ele não trocaria, talvez, uma certa reeleição por uma difícil eleição para a presidência da República. Mas, pelo que você está falando, assim, o Tarcísio só não é se não quiser. Se o Tarcísio acordar e disser, eu quero ser o candidato à presidência... Acho que esse é o desejo de todo mundo, viu? Todo mundo que está dentro da política e no campo da direita enxerga o Tarcísio como um grande nome, né? Como um grande nome. A pesquisa hoje mostra a Michele Bolsonaro na frente dele, um comparativo. Mas gosto da Michele, pessoa bacana. Mas o Tarcísio tem um mais peso, né? Tem hoje um estado, tem uma história maior que dá mais segurança para o eleitor e dá uma arrancada, né? São Paulo é uma grande arrancada. Eu tenho certeza que ele é mais competitivo. O Tarcísio, se quiser, é candidato. Se não quiser, eu acho que essa eleição, o candidato de direita, fazendo uma profecia aqui, né? Nem sei se cabe. Um exercício de futurologia aqui. Eu acho que o Caiado é o candidato. Mesmo porque eu vi essas pesquisas. E aí o nome do Caiado aparece com 3%. Sabe o que eu acho, Sam?
sem o Tarcísio, automaticamente o nome da direita explode, vai para 20, 25, 30%, assim, em pouquíssimo espaço de tempo. Sim. E ele passa a ser competitivo, então, nesse momento, e aí é uma construção. Soma-se o histórico dele, o apoio que consegue reunir no país, o próprio apoio do Bolsonaro, que num caso desse seria inevitável, né? Sim, sim. Eles se ajeitam, enfim. Eu acho que ele vai lá para cima e passa a ser competitivo. Não que seja fácil vencer um Lula numa reeleição. Hein? Tarefa bem difícil, mas é um nome que está mais disposto. Está mais disposto, dá a sensação de que ele já foi tudo que podia ser. Então ele já foi deputado, já foi senador, e agora já foi governador. Se não for candidato à presidência, deve vir candidato ao Senado. Pode ser. Então ele voltaria. Por outro lado, você falava da Tereza Cristina. A Tereza Cristina agora é senadora e ela tem a oportunidade de ser candidata a qualquer coisa sem riscos, né? Então, se ela compõe a chapa como vice-presidente da República, se ela perde a eleição, ela continua senadora da República, não muda nada para ela. De repente, uma composição assim, porque o grande ponto do Bolsonaro é que ele conseguiu unir diferentes pautas de direita, digamos assim, em torno do nome dele. Então é o agro que vai apoiá-lo, é a pauta de costumes que vai apoiá-lo, é a igreja evangélica que vai apoiá-lo. Então ele conseguiu unir. Talvez o Caiado consiga essa empolgação geral. Né? Você sabe, tem um dado, tem um livro, estou tentando lembrar o nome dele, eu terminei a leitura dele ontem, até uma vergonha do Felipe Nunes, Abismo, esqueci o nome, já vou lembrar. Que ele faz uma análise, inclusive, dessa polarização. Caramba, vou ficar com esse nome na cabeça aqui. O Felipe, que é o diretor da Quest, ele faz uma análise e ele coloca o seguinte, são pontos importantes. Primeiro, 3% do eleitorado foi muito decisivo na reta final e foi o que mexeu com a eleição. É verdade. Olha lá, biografia do Abismo, estou me dando uma cola. Biografia do Abismo. 3% do eleitorado que mexeu com a eleição no final. Ele fala muito que a mulher com menos de 2, que tem uma renda com menos de 2 salários mínimos, também foi fundamental na eleição. Mas tem um outro dado que ele não trata, que é o seguinte, que o Bolsonaro perdeu de 2018 para 2022 1,3 milhão de eleitores do Sudeste. Que isso seria, inclusive, suficiente para ele ganhar a eleição agora, né? Se tira do Lula, passa para ele, ganha a eleição. Ganha por 300 mil. Exatamente. Bom, a força da mulher, a força do Sudeste, tudo isso tem um peso. Tem gente que defende que o vice tenha que ser do Nordeste. Eu não tenho tanta essa certeza. Se for, ótimo. Tem muita gente boa querendo somar. Mas uma mulher como a Tereza traz um negócio diferente. E eu sou fanzaço dela, né? E ela tem uma capacidade de comunicação muito grande. Eu não sei se ela e Caiado não seriam muito próximos um do outro, né? Aí a gente precisa medir e pensar. Mas só o fato de ser uma mulher, eu acho que é uma mulher limpa, de história de trabalho, uma história de luta, com demonstração de resultado, ela seria um grande nome. Né? Zé, seguinte... A gente vai se aproximando aqui do final, então eu vou te fazer uma pergunta. Nós temos mais de 2 anos e meio, pouco mais que isso, de governo. Uma previsão de Brasil para esses próximos 2 anos e meio? Hein? Nossa, essa não vale ponto, essa aqui não é uma prova. Né? Mas Sam, eu acho que a gente se mantém num debate... Vamos chamar ideológico, debate de valores, uma pauta identitária muito forte. Isso é a bandeira de muita gente em Brasília, então isso se mantém vivo. O Brasil, na minha opinião, não muda muito. A polarização continua. Continua. Nessa eleição, isso é muito vivo. Já passou 1 ano e meio e eu não estou vendo sinal nenhum de mudança nessa polarização. Eu vejo que as coisas se mantêm. A grande questão é a questão econômica. Hoje... Nós temos um setor como o agro sofrendo muito hoje. Nós estamos numa pré-crise, à porta de uma crise, porque boa parte
dos produtores de grãos estão vivendo um momento muito complexo. Então, a gente vê essa questão econômica hoje com uma grande chave para o futuro. O agro já tinha uma posição, né? Então ele já havia se posicionado e continua insatisfeito, forte e ativo politicamente. Isso mantém vivo a direita com os evangélicos. A Paulista, no dia 25 de fevereiro, a presença dos evangélicos, dos religiosos em geral, foi muito forte. Então, acho que esse time está muito unido, inclusive me coloco no meio nesse espectro. Mas a gente precisa entender o que vai virar a economia do país. Quando se sente no bolso, aí tudo se move. E talvez a gente falava da biografia do Abismo, esse livro tenha razão. São 3% ali que pode ser decisivo numa eleição e que está aguardando ou um posicionamento ou um desarranjo na economia, que é o que pode virar. Mas eu acho que o Brasil hoje tem 2 campos muito fortes e que se mantém vivo. Eu não sou tão otimista com a economia. Eu vejo que o mundo hoje não suporta excesso como suportou no primeiro governo Lula. Eu vejo que hoje está muito mais sensível e o Brasil muito mais vulnerável. Então, a gente pode ter alguma surpresa econômica. Embora o Congresso seja reformista, reforma trabalhista já aconteceu, reforma da Previdência, agora reforma tributária, que deve ter agora a sua regulamentação, é o que sustenta essas decisões do governo. Acaba sustentando os atos do governo, né? Dá um sinal muito claro de que as coisas não perderam o controle. Mas um governo com pouca preocupação com a economia e com gastos excessivos pode provocar um mal-estar no futuro. E aí eu vejo que isso impacta em eleição, impacta em Brasil, impacta na vida das famílias, e aí a gente pode ter uma virada. Então, polarização muito forte e uma tensão muito forte na economia que dá sinais de risco. Embora esteja boa em números, ela é uma economia fragilizada e que pode sofrer algum revés aí nos próximos anos. Tá certo. Muitíssimo obrigado. Eu vou pedir para você dizer só a rede aí para as pessoas te seguirem. Vamos lá, segue mesmo. @ZéVitor, Zé mesmo, o Zé. Minha mãe fica brava quando o Zé, mas é Zé mesmo, né? Que é José, Zé Vitor MG. Segue lá para a gente poder bater um papo. Eu chamaria Felipe. Um dia arrumaram meu nome, meu pai devoto de São José, falou assim, vai chamar José. Minha mãe, só José não, vai virar Zé, vamos pôr um Vitor. Então José Vitor. Não adiantou, eu mesmo acabei adotando o Zé, então virou o Zé mesmo. Então, vamos em frente aí, batendo papo. Isso aí, obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, valeu. Muitíssimo obrigado. Obrigado a você que assistiu a este podcast ou nos ouviu. Curta aí, envie para alguém essa análise política atual e me siga, se você não me segue, @Sameraj no Instagram, no meu canal no YouTube, Sameraj. Você também pode assistir a este podcast no canal Pensamentos, Pitacos e Poesia. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.